pessoal, estamos iniciando mais um Cast que Salva e hoje é com a nossa parceira, a doutora Bruna Almeida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, Lara? É uma honra estar aqui novamente. Uma honra é nós estar recebendo você novamente, uma profissional tão capacitada, internacional, cheia dos cursos. A doutora, ela é cirurgiã dentista, ela atua no consultório dela tanto com tratamentos clínicos quanto cirúrgicos dentro da odontologia e também é super especialista no HOF, que são as harmonizações orofaciais, né, doutora? Isso mesmo, Lara. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, até tá aqui o nosso tema, harmonização facial e limites éticos. Então, ao decorrer do podcast, vocês vão percebendo o quão importante é esse assunto. E a doutora, como eu falei, ela é internacional, por quê? Porque, gente, ela viaja muito, aplica muitos cursos, faz muitos cursos, está sempre em desenvolvimento, sempre acompanhando as técnicas, as tecnologias, né? Para aplicar tudo de forma novas, sempre buscando exatamente aprimorar e me aperfeiçoar. Exatamente. Né, dentro da profissão. E aí é onde a gente entra na questão de limites éticos, que a gente precisa muito dar atenção a esse tema. Mas para começar, assim, num geral, para iniciar esse podcast, doutora, a harmonização facial, ela é a mesma coisa para todo mundo? Não, ela não é. Porque ela não é uma receita de bolo. Lembrando que cada pessoa, ela é única e ela é exclusiva. Então, não tem como você fazer um protocolo e você sair aplicando este protocolo na mesma pessoa. Então, cada pessoa, ela é única. Tem que ter ali uma abordagem personalizada, né? Com certeza. Exames clínicos, uma boa anamnese para que você possa conhecer a pessoa e também para que você possa saber o que ela quer, o que ela busca dentro da harmonização orofacial. Doutora, pode falar que, além de cirurgiã dentista, também atua como psicóloga, muitas das vezes? A maioria das vezes, né? Porque quando nós estamos, né, lidando com a parte da estética, com a parte da autoestima, consequentemente, nós estamos também trabalhando na área da psicologia. Até porque existe aquele ditado que quando a gente quer mudar muito por fora, é porque algo dentro precisa não ser está mudado. legal. Exatamente. Por isso que eu sempre falo que precisa ser uma saúde integrativa, né? E, doutora, a parte de abordagem personalizada, como que a doutora conduz as características, né? Porque nós, como ser humano, cada um é de um jeito, cada rosto é de um jeito, né? Nós temos as nossas características pessoais ali, particulares, individuais. Nossas características individuais, eu acho que essa é a palavra. Para que faça essa abordagem personalizada, né? Como que a doutora vai identificando, vai mantendo? É importante manter essas características na hora de aplicar uma harmonização? Com certeza, tá? A minha metodologia, ela é em cima de realçar a beleza da pessoa. Então, como ela é única, como cada pessoa tem os traços seu totalmente diferente de outra pessoa, eu faço uma prévia de uma consulta clínica. Dentro desta minha consulta, a pessoa relata tudo que ela precisa, tudo que ela quer. Em cima disso, é feito uma anamnese para poder também entender se a pessoa tem alguma doença ali dentro, sistêmica ou não. E, fora isso, também mostrar para ela, com foto, como que ela é hoje e como que ela pode chegar a ficar, né? Sempre mostrando a realidade e, claro, dentro dos limites éticos de uma profissional, eu vou falar por mim, como eu que sou uma cirurgiã dentista. Então, sempre somente envolvendo a parte de cabeça e pescoço e colo, mais nada, tá? Isso é importante, né, doutora? Super importante. E assim, sem invadir o lado de outro profissional, sempre. Assim, quando a gente fala limites éticos, não é só no que a gente vai abordar mais para frente, que fala sobre os limites da aplicação, os limites ali do procedimento, né? O profissional ter esse caráter, né, doutora? De ter um limite, mas também ter esse limite ético em relação a áreas. Se você é de uma área, que você explore para ser a melhor na sua área.
né? E não ir entrando na área do outro profissional. Mas a doutora falou algo muito interessante, que é a conciliação ali da ROF, que é a harmonização facial, com A a saúde. anamnese, com a saúde. Isso é muito importante andar junto, doutora? Totalmente, extremamente, né? Importante. Porque eu preciso conhecer o meu cliente, o que ele busca, como que ele como que ele está, a fase que ele está, porque muitas vezes ele está buscando o lado perfeito, que não Sim. existe o perfeito, e dentro dele está faltando alguma coisa. Então, a gente precisa compreender, precisa acolher esse cliente. Além do que também, nós precisamos entender, eu como cirurgiã dentista, que a saúde bucal, ela caminha junto com uma harmonização orofacial. Porque de nada adianta eu entregar a pessoa uma estética bonita, né, por fora, e os dentes, ela não tem um dente, faltaram um dente. Isso tudo também, quando falta algum dente, envolve também que a parte da harmonização, ela vai toda embora. Ela não dura muito tempo. Fora que a pessoa, quando ela está com algum, como que eu posso dizer? Quando ela não está com a saúde dela bucal em dia, ela vai ter um transtorno também dentro do seu corpo com a sua doença, né, sistêmica, e não vai ter um resultado satisfatório da harmonização orofacial também. Por isso que caminha juntos também. E fora isso também, nós temos também a parte da harmonização para fins também terapêuticos, como dores de cabeça, como dores no próprio trapézio, ombros, né? Existe, doutora? Existe. Esses casos, como que funciona essa harmonização Existe. terapêutica? Aí envolve a questão da saúde bucal também e junto com a ROF, né? Sim. A harmonização orofacial junto. Então, eu falo que elas duas, elas caminham juntos. Então, se a pessoa ela está tendo muitas dores de cabeça constantemente, a maioria das vezes é por conta de apertamento, de um bruxismo e de estresse. E aí Não adianta você só aplicar um simples Botox para você deixar ela bonita e ela continuar tendo dores. Então, Não aí faz onde entra, né, sentido. E aí a entra conciliação. isso, aí entra a parte, né, de você fazer essa conciliação, de você aplicar o Botox também no masseter, né, na cabeça e no trapézio também, que é o que muita gente não faz, ou até mesmo no colo, até mesmo no pescoço, entra tudo isso. Então, envolve a parte da estética junto com a saúde também bucal. E é claro que quando a gente fala sobre devolver a estética para esse paciente, nós também estamos falando para devolver a estética também da saúde bucal também, de um sorriso bonito, de um dente bonito também. Porque se a pessoa ela vai estar bem consigo, dentro da saúde dela bucal e também da harmonização junto, né, facial, é um complemento. Então, você vai conseguir entregar para ela uma nova vida, uma nova autoestima, sem deixar com que o psicológico dela fique totalmente abalado. E, consequentemente, você também vai ajudá-la se ela estiver dentro de um processo de uma depressão, ou se ela estiver se sentindo feia, enfim. Ou ela ou ele, porque a maioria busca por isso. Busca porque tem algo que não está bem consigo mesmo, né? Como mesmo uma roupa nova, um corte de Com cabelo. certeza. É onde busca aquela autoestima. Então, para você ter essa autoestima, né? Vamos se dizer assim, extremamente satisfatória, você precisa também também você precisa de cuidar de cuidado, dentro para exato. fora e de fora para dentro. Senão não tem jeito de você só cuidar de fora Sim. e não cuidar dentro. Tem que andar junto essas Caminha duas. junto. Exatamente, cuidar de dentro para fora, E né? de Até fora para porque, dentro. doutora, uma pessoa que deseja ali mudar a sua estética, melhorar ali a harmonização facial, como a própria doutora falou, se aplica essa harmonização facial numa estrutura que não vai receber bem esse procedimento, além de gerar um problema estético, que eu acredito que é uma coisa que pesa muito mais, sim, o nosso saúde interfere muito, mas eu acredito que quando a pessoa ela vê esteticamente aquilo e se enxerga, né, algo que enxerga ali
um problema que tem na harmonização depois, ela consegue carregar ali um trauma. Então, quando ela trata dentro, para depois tratar a parte... Ah lá, pode. A gente, eu tô olhando ali, ó. a gente tá olhando aqui que o nosso... Você, cadê o nosso diretor... Aqui? Cadê? Obrigado. Tudo bem? Você tá Uma aqui, honra por Marquinhos, estar tá pegando aqui. na câmera aí? Tô aparecendo? Tá. Pessoal, deixa eu falar para vocês, ó. Essa é a última edição da revista Saúde, ó. Página super linda aqui da doutora. Ficou linda, viu? Ficou maravilhosa. Ó, tá aqui no nosso especial. Já recebi vários pacientes tirando foto, me mandando, perguntando Obrigado, e falando viu? sobre também esse texto maravilhoso e falando sobre a sua revista, né? Obrigado, que é essa viu, saúde. Eu doutora? sou apaixonada, Que bom isso que mesmo. você está aqui, fiquei bem Muito feliz. obrigada, uma honra. Eu, como sou dono da casa, eu posso fazer. Pode entrar, né? Pode entrar, Mas pode você tá sair. super bem você tá- acompanhada Com pela certeza. Lara. É bom quando mulher com mulher fala. Aí fica. Dá uma outra, né? Aí na próxima eu entro pra gente Aí você entra para mudar poder o mudar tema. um pouco, para poder trazer também a parte, né, aqui Dos tá. cuidados Os homens masculinos. também precisam de cuidados também, viu? Não, obrigado E a você maioria hoje é confiar na homens. gente. Muito E o obrigada, tema viu, pela maravilhoso. confiança. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu deixar continuar para não bagunçar mais aqui que eu já baguncei. Isso mesmo, Seja gente, bem-vinda, ó, viu? Aqui é a sua revistinha casa. do IQS dentro do consultório, viu? Todo consultório. Aquele consultório que não tem, desculpa. E vai pro portal, não esquece, formaçãosalva.com.br, tá tudo lá. Isso Vai estar mesmo, tudo digital, lá. né? Que hoje é tudo na mão. Acha, Tchau. fica Tchau, tranquilo. muito A gente obrigada. ficou olhando assim, o Renato entrou aqui, É, o Renato, não tem diretor como, da né? IQS. E aí era para falar, a doutora participou da nossa edição maravilhosa que está começando a ser Um tema super entregue. legal até, né? Exato. Foi falado. Depois, quem quiser acompanhar, vai para o portal. Não vou nem falar, porque assim a gente deixa um surpresa. Exatamente. Mas assim, a doutora é incrível em tudo que ela fala e a matéria ficou sensacional. E aí, voltando aqui pro que nós estávamos falando, só para assim, fechar com chave de ouro o que eu estava falando, né? Na hora que a pessoa ela faz a parte externa, não cuida da parte interna. Futuramente, ela não vai ter só um problema externo, mas como interno também. Então, vai juntar os dois. Imagina o problema e a cabeça dessa pessoa, como que ela vai ficar. Né? Então, mesmo. muito importante realmente o profissional, e isso já entra na questão ética, né? O profissional, ele entender que para ele fazer... Eu falo que todo o procedimento estético que carrega junto com ele um procedimento cuidando da saúde interna, é como se fosse um bolo. Já dei esse brief tinha. esse exemplo antes em uma outra situação, né, que faz todo sentido em muitas áreas da nossa vida. Imagina que você pega ali um bolo, então você faz a estrutura do bolo. Sim. E você decora ele todo de glacê e coloca a cerejinha do bolo em cima. Essa cerejinha do bolo é a parte estética. E toda a estrutura, a camada do bolo, a massa do bolo, ela é a parte interna nossa. É o cuidado com a nossa saúde, é o cuidado com a nossa boca, é o cuidado bucal. É o que eu falei, como que eu vou conseguir, né? Exato. Entregar para que a pessoa se sinta bem, para que eu realço a beleza dela se ela não está bem consigo mesmo. Exatamente. É muito difícil, então ela não vai conseguir ver. Exatamente. É onde foge dos padrões, né? É onde foge dos limites éticos também, é onde as pessoas elas entram na parte de desvio de imagem. E aí elas vão querendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E cabe ao profissional falar não ou sim. Eu falo não. Tem muitos profissionais que eles invadem isso e eles não vê que vai trazer uma consequência lá na frente para o seu paciente pior. Porque vai sempre querendo mais, mais, mais. Quando a pessoa ela se dá conta, ela não se reconhece à frente de um espelho, as outras pessoas que estão à sua volta não conseguem reconhecê-la também, e aí vai buscando aquela imagem perfeita com os filtros, com os aplicativos, Photoshop, tudo isso, e quando você vai conhecer a pessoa, você fala assim, meu Deus, não é a mesma pessoa. Não é. Aí a pessoa quer reverter, ela quer voltar atrás, porque ela começa a se sentir mal. E essa reversão, ela não é tranquila, né, doutora? Não. E tem mais como difícil. reverter?
Tem, mas não é fácil. É muito mais fácil Perigosa, você né? fazer uma construção, do qual eu sempre falo e faço, que eu falo que menos é mais, para Sim. que você consiga se ver no espelho devagar, para que você consiga ver que você está ficando mais bonita, com a fonte da juventude, mais jovem, mais natural, lentamente, do que você já fazer de uma única vez e ir colocando cada vez mais, sendo que o psicológico dela não tá legal. Sim. Sendo que também os dentes dela não tá legal. Aí ela vai voltar para trás e vai falar: nossa, mas meus dentes. E agora? Nossa, Como mas eu não tratar? tenho um dente. Aí começa a ter as dores. Nossa, agora eu tô com muita dor de cabeça. Ah, será que foi por conta do produto que foi, né, injetado? Será que foi por conta disso? Será que é por conta... Não, não é. Então, por isso que precisa ter um ponto de partida e um ponto também, né, para que você fale um não. Porque senão acaba sendo algo que depois a pessoa tem que reverter, que é muito doloroso, Sim. tanto Perigoso financeiramente, também, né, doutora? quanto doloroso realmente e muito perigoso. É perigoso você reverter do que você fazer a harmonização, do que você injetar qualquer tipo de produto no seu corpo. Muito mais perigoso. Porque depois que você injeta aquele produto, ele vai começar a entrelaçar com o seu organismo. Isso. Para você Normalmente retirar eles são aquilo. biocompatíveis, né? E aí, para você retirar aquele produto, é Você muito vai jogar mais perigoso. produto ainda Exato, tóxico dentro do seu organismo. Gente, vamos fazer o básico bem feito. Cuidar da saúde, né? Se você é um paciente da doutora Bruna, você vai estar, assim, acenando embaixo em tudo que ela está falando. Se você tem desejo de fazer isso, ouça o que a profissional Bruna está falando. Trata internamente para poder vir com a cerejinha do bolo, que é a estética. Porque se começa, às vezes, ali, que nem a doutora falou, uma dor aqui, é a culpa tem da alguma doutora, coisa que não tá legal. Fez errado a minha facial, fez errado a minha off. E às vezes não foi, não tá? foi. Às vezes é porque está com a própria saúde bucal que não está em dia. Lembrando que para todos os clientes, né, pacientes, enfim, nós temos que poder, nós precisamos passar, né, assim, para eles todas as questões que são benéficas e que são maléficas, porque tudo que envolve a parte da harmonização orofacial também tem o seu lado que não é bom. Também tem alguns tipos de produtos que vão trazer alguns transtornos. Então, o seu cliente, o seu, né, paciente precisa saber disso tudo, porque existe também um pós, existe um durante, que não é também como todo mundo pensa. Você entra dentro do consultório e você já sai linda. Não, existe um período de pós, e que a gente fala de pós-operatório, para que depois a pessoa fique natural e fique bonita. Então, muitas vezes ela até se deforma, para depois ela ficar natural e bonita. E os pacientes não têm isso. Eles só veem, porque tem muito marketing, antes e depois, mas eles não sabem o que acontece durante. Por isso que cada um ele é individualizado e único. Então, você tem que entender o seu paciente com muitas perguntas, com a consulta prévia, com fotografia, para que isso não ocorra, para que depois o seu paciente não retorne até você daqui 2 dias falando: olha, não está legal, olha, porque meu rosto está inchado de um lado, porque meu rosto está inchado de outro. É o processo. Que entra a parte da perfiloplastia, do qual eu também dou algumas aulas, algumas, né, mentorias, que entra falando sobre a assimetria facial, que é o que todo mundo busca estar bem consigo e busca ter a sua assimetria totalmente correta, porque naturalmente, nós temos um lado menor do que o outro. E é por isso que... Então, a harmonização vem para a parte da estética e da perfeição. Mas a perfeição, ela não existe. Exatamente. A perfeição, na verdade, é uma palavra e um termo criado, nem sei por quem, né? Porque... É pela sociedade, na verdade, assim, né? Sempre foi isso. Em questão dos seres humanos, né? Vamos deixar claro aqui, em questão dos seres humanos, essa questão de perfeito. Aqui na Terra não tem nada perfeito. Não, nós nada somos perfeito. Longe de ser perfeitos. Exatamente. Né? O que chega perto de um perfeito é você estar bem estruturado emocionalmente e se olhar no espelho e falar: poxa, esse traço, ele é um traço
tudo bem, mas ele é um traço que faz parte da minha vida, ele é um... E se aceitar algumas situações e querer só melhorar algumas coisas, mas não se transformar. Não tem como você em vida querer se transformar, que é o que acaba acontecendo. Sim, Muito excesso, né, acaba gerando transformação. E também tem essa questão da expectativa e da realidade, né? Expectativa, lá um antes e depois que eu vi no Instagram, quero esse rosto. Como que você chega pedindo... Que é o que acontece, né, doutora? Muito. Como que você vai ser transformado nesse... Cada rosto é individual. Então, acho que é por isso que é muito, assim, é crucial, né, estabelecer essas expectativas realistas antes do procedimento, que é o que a doutora compartilhou que faz lá na clínica, né, no sim. consultório, mostra, olha, o seu rosto é assim, nós vamos melhorar isso, melhorar Ou aquilo, ele é redondo, né? ele Exato, é oval, enfim. vai melhorando o que e a você pessoa busca, consegue. do jeito que você Exato. quer, porque não é só a questão de valores como vendem, é tal X por tal coisa. Não, não tem. O valor é por cada paciente, por cada pessoa, porque ela é única. Então, eu preciso entender o que ela quer para eu conseguir, né, também dentro dos meus limites éticos, proporcionar isso para ela e passar para ela as condições reais e o que é para ela bom e o que não é bom, porque eu tenho que entregar, além da parte da estética e da beleza, o bem-estar também. Sim. E falando de limites, né, limites, existe eu acredito que o limite de uma harmonização, de um preenchimento, de uma colocação ali na face, ela é algo visível, né? A partir do momento que se tornou exagerado, que assim já se tornou desproporcional, talvez ali seja um limite. A gente vê que até recentemente eu vi algumas notícias sobre, enfim, algumas até profissionais fazendo algumas leituras, né, das fases daquela figura pública GK, né? Ela até deu um podcast, inclusive, ela falou sobre, ela reconhece. Então, assim, é um assunto que a gente aborda aqui, porque a própria pessoa reconhecer e usa, né, para falar com as pessoas o que aconteceu com ela, para não acontecer com outras pessoas. Mas a GK é uma pessoa que a gente viu que começou a querer expressar muito o externo dela, né? Até nessa pressão, talvez, da profissão do influencer, dela, das redes né? sociais. Isso. E aquela buscar coisa toda. E ela chegou. Boca perfeita, Exato, aquele e ela rosto chegou perfeito. num nível de. O ápice dela, que assim, escandalizou muito as redes sociais. Foi ela, de cabelo todo descolorido, sobrancelha toda descolorida, aquele rosto muito branco e uma boca gigante e o rosto todo deformado. Mas aí você já percebe que ela já não estava bem consigo mesma. Sim. Então, aquela transformação que ela foi fazendo pelos profissionais, seja de cabelo, seja de tudo, e seja também da parte da harmonização dela, já trouxe um transtorno maléfico para ela. Sim. E não devolveu para ela o bem-estar. E aí, quando ela conseguiu entender isso, o que ela fez? Ela fez uma reversão. E para ela, com certeza, como ela mesma falou, foi um processo extremamente doloroso para ela retornar. E mesmo assim, ainda ficam algumas marcas dentro da pessoa, né? E agora ela fala sobre estar bonita naturalmente, sobre realçar a beleza dela naturalmente, claro, que com o preenchimento, porque ela precisa disso, porque ela trabalha com a sua imagem. Sim. Então, isso é um assim, cobra, né? Isso também me cobra, eu também, por eu estar à frente disso, por eu trabalhar com isso, eu sou cobrada 24 horas por uma beleza bonita, por estar com uma boca extremamente, vamos falar assim, Angelina Jolie carnuda, com o rosto bem marcado, mas essa não é a doutora Bruna e não é a minha metodologia. Então, eu tenho que também passar o que eu trabalho. Eu trabalho somente realçando belezas. Eu tenho os meus traços e não vou modificar os meus traços, porque eu tenho que estar bem comigo mesmo. Sim, e isso é muito importante a partir da profissional, porque, assim, uma pergunta, né? A quem cabe a responsabilidade de definir esses limites éticos? Do profissional. Ao profissional. Então, o profissional... Como, por exemplo, eu, cirurgiã dentista, imagina, eu sei fazer um bioestimulador para as mãos,
mas eu posso fazer? Não. É da minha área, é da minha competência, eu estudei, né, para isso? Não. Esse é o profissional que Entendeu? define ali, né? Olha, até aqui eu posso ir, até aqui não é antiético. E eu prefiro... Gente, um profissional que anda dentro ali do limite ético, ele pode, às vezes, até perder, mas também não é uma perda, é um ganho, porque se chega um paciente na sua clínica te pedindo um absurdo e você se nega a fazer, você fala assim, eu perco um paciente. Mas depois ele retorna. Então, mas eu já falo que às vezes você tá ganhando, sabe o quê? Dias de paz. Dia de paz, porque se eu fizer o que ele quer, como, gente, já aconteceu comigo, porque nós somos seres humanos, sim. Vai ser uma dor de cabeça imensa. Você faz, aquele paciente te dá maior dor de cabeça. É 24 horas que você não consegue respirar. Porque você saiu do seu limite ético, você saiu do qual você está tentando proporcionar para ele a busca da autoestima e você trouxe para ele, sem ser aquele bem-estar, você trouxe um prejuízo para ele. Sim. Então, ele vai te cobrar, porque foi você quem fez. Mesmo que o seu cliente, que o seu, né, paciente chega até você e que ele solicita, um pequeno exemplo. Tem uma boquinha fininha, eu quero a boca da Angelina Jolie. Então, você vai lá, você vai colocar 5 ml de preenchedor. Vai sair com a boca extremamente carnuda, aumentada, vai dar edema, vai ficar... deixa eu falar o português claro, ele vai ficar roxa, enfim. O paciente, ele vai depois te cobrar por isso. Sim, com certeza. Né? Hematomas que tem, ou edema que está, e ele vai te questionar por que você fez, e não porque ele quis. Então, você tem que falar não. Porque depois vem em cima, é a sua responsabilidade. Sou eu quem estou fazendo, sou eu quem estou entregando. Porque o paciente, ele é leigo. Por mais que a gente brinca que eles buscam tudo pelo Google, mas eles não são um dentista, eles não se formaram para isso, eles não entendem. Então, eles estão buscando o que eles estão vendo na grama do vizinho. Por isso que cabe o profissional e você tem que falar e mostrar Exato. o que você estuda, o que você sabe dentro da sua área, né, de estudo e de competência também. Porque não é só porque você tem um CRO que você também pode sair fazendo sem que você tenha um conhecimento e estudos e as certificações, porque é para isso que existe. Senão ninguém iria estudar, ninguém iria se aperfeiçoar. Né? Exato. Era muito mais fácil você hoje entrar ali pelo YouTube, pelo Google e você assistir. Não, que você infelizmente precisa... é o que alguns... Não vou falar muitos não, porque muitos é muita coisa. Mas alguns profissionais, infelizmente. Fazem, então... Né? Não se profissionaliza da forma adequada. Sim. Faz alguns cursos online ali... E já sai atendendo seus pacientes, não pode, né? E também não pode falar, eu tenho uma certificação internacional porque eu fiz um cursinho que ele é internacional. Não, você tem que ir para fora do país para estudar mesmo. É melhor os cursos presenciais, né, doutora? Com certeza, dentro da área da saúde não existe curso online. O curso online serve para agregar, para que você tire algumas dúvidas e para você se atualizar. Mas não tem como você fazer um curso online dentro da área da saúde sem você fazer cursos presenciais e principalmente curso que hoje eu falo em um Cadáver Lab como cursos que tem fora do país, como tem hoje existe hoje em São Paulo. Para quem não tem uma condição, né, financeira, mas para quem tem, o melhor é você ir para Miami, é você ir para Harvard, é para você realmente conhecer a anatomia e você estudar e você injetar dentro de um corpo humano, para depois você injetar dentro do seu paciente. Então, você tem que ter essa habilidade, você precisa ter esse estudo e você precisa ter esse conhecimento. Aproveitando aqui, a brecha, eu também sou professora da Crânio Fashion. Então, se tem algum dentista que quer se aperfeiçoar em um cadáver em um cadáver fresco, né, vou falar assim, Frozen Level, enfim, tem vagas, nós damos esse curso 3 vezes por ano, tá?
E é um curso que ele é um divisor de águas, principalmente nisso, para que você possa entender até onde você pode chegar e os limites éticos, para que você não tenha problemas com os seus pacientes, além do que você consegue resolver as complicações, porque elas existem. Quando você injeta qualquer produto no corpo humano, muitas vezes o próprio paciente ele negligencia que ele tem algum problema de saúde. Muitas vezes. Né? Na amnésia. Sim, e muitas Isso é vezes perigoso, também gente, nós erramos pode. também, porque nós não somos máquinas. Então você tem que saber como corrigir se tiver alguma intervenção cirúrgica nisso tudo. Tem que estar né? preparado, né? Tem que estar preparado Até para porque, isso. assim, Não é só fazer. É um produto que você vai injetar dentro do seu corpo que você não sabe se você tem alergia ou não. Você Sim, pode... porque você ele é pode dar de biocompatível, cara, mas ele não é totalmente Exato. compatível, porque não Pode é do acontecer. seu organismo. Então, o profissional tem que estar Pode. capacitado para as coisas boas, mas também porque eu acho que em toda profissão também tem. Mas, assim, doutora, só voltando, né, nessa questão ali da transformação, Sim. até que ponto a pressão, assim, de uma rede social, do mundo hoje, está impactando nesse limite, sabe? Nesse ultrapasso de limites éticos ali na harmonização facial? Até que ponto? Tudo, né? Tudo. Você acha que já assim, já... Tudo. Porque hoje em dia, quando você fala dentista, o que você pensa? Ah, ele só quer fazer faceta e harmonização. Por quê? Porque é um dinheiro rápido, fácil. Mas ele esquece que ele está devolvendo autoestima para o próximo. E será que ele faria isso nele? Porque hoje, o mundo, as pessoas estão pensando somente em dinheiro. Só em dinheiro. E tem muitas coisas, quer dizer, eu falo, a principal coisa não se compra com dinheiro. O amor não se compra com o dinheiro. O caráter não se compra com o dinheiro. Exatamente. Então, você tem que fazer tudo que você faz por amor, Sim. por estudo, e o dinheiro é uma consequência. Sim. Então, por isso que está esse desvio de imagem, as pessoas estão doentes, porque elas não estão cuidando de si, elas não estão tratando de si com a parte de bem-estar, de beleza. Elas querem tudo hoje rápido, elas não querem rápido, fácil. Porque o tempo está corrido, todo mundo está, né? Sim, ali com trabalhando certeza. demais, a sua vida, o tempo está passando e todo mundo está em busca sempre de dinheiro, 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 dinheiro. Então, isso acaba que confunde as pessoas. E as pessoas, elas não se cuidam, elas não vão no médico para cuidar, elas não vão fazer uma atividade física, elas já buscam os hormônios rápido, elas... Entende? Então, elas não... no rápido, no prático. Mas... É o rápido, prático e hoje se transformou-se barato, porque tem muitas pessoas vendendo harmonização facial muito barata. E eu falo que o barato sai caro. Isso desde a época dos nossos avós, né? O barato, ele sai caro. Sai caro. Porque você tem que desconfiar. Se é uma situação... Tem situações que tudo bem, barato, ok. Mas falando... Não, tem coisas que realmente tem um Mas custo, né? Na saúde, não, né? Não. Na saúde... Quando você está falando de saúde, quando você está falando de estética, você está falando de saúde. Sim. Não tem como você só vender estética sem que você venda saúde junto. Isso é uma venda, não tem jeito. Mas para você fazer essa venda, não tem como você entregar saúde, estética, bem-estar, que são a base, né, de tudo, sem que você cobre por isso, pelo seu trabalho, pelo seu estudo e pelos produtos que são também os melhores produtos. Então, não existe, não tem como falar assim, estou vendendo um Botox por R$500. Como você vai fazer um Botox por R$500? Nem o produto do Botox é R$500. Então, fala, estou vendendo uma toxina botulínica, mas eu só estou entregando a parte da estética. Não estou entregando a sua saúde e não estou me importando e eu não estou me importando com quem você é, com quem você deixa de ser. Eu estou vendendo uma imagem, uma folha de papel. Pronto, basicamente aí isso. acontecem as complicações. Aí é onde começa a ter as rejeições. Aí
E aí, E os processos chega também, você para né? as reversões, né, doutora? Para mim é ótimo, porque eu trabalho com bastante intercorrências, Aham. né? Eu sei lidar com bastante intercorrências, mas eu falo para os meus colegas que estão ali, porque aí vem também a parte processual, né? Vem a Sim. parte de processo. Por que muitos hoje recebem, né, processo? E tem também os pacientes que vivem disso, que já sabem, vão em busca desse barato para ganhar dinheiro também em cima disso. No Sabia processo disso? jurídico? Em cima de um processo jurídico, porque hoje tornou-se moda. Mas a pessoa, ela se coloca num risco de ficar sem um pedaço do rosto, porque, sim, só para quem está nos assistindo... Mas ter a pessoa é leiga. Então, mas só para quem está nos assistindo ter uma noção, porque assim, existe essa pessoa que vai no intuito de já processar para receber um dinheiro. Existe. Só que aí, agora, para quem está nos assistindo, não seja esse tipo de pessoa, porque eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora. Quais são os riscos, né, de complicações, de consequência? O que uma pessoa que tá na mão de um profissional que não tem essa capacidade, que não estudou da forma que deveria, que acha que se usar misturinhas, porque deve ter isso também nesse ramo, mistura um produto que às vezes é um produto mais caro, um produto bom, mas para conseguir baratear o atendimento, deixar Isso, porque não faz sentido. R$500. Exatamente, deixar um botox muito barato, o que ele faz? Ele pega ali um pouquinho do produto que é caro, só que ele mistura com os produtos que é mais barato. Ele dilui no de soro. segunda linha, já faz uma diluição... Faz uma hiperdiluição desse produto. E aí, Só que traz... que essa pessoa ela tá sujeita a acontecer? Tá, então vamos lá. Se for por um botox, um simples botox, que é o carro-chefe, que é onde começa tudo, né? Que todo mundo procura por botox e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é o preenchimento, fala que colocou o botox na boca, que botox não se faz em boca. Se faz na região, mas não em lábio para aumentar, né? Então, vamos lá. O botox você não faz no lábio? Não, o lábio ele é preenchimento, ele é um ácido Nossa. hialurônico. Botox... O botox você vai fazer aqui Você pode fazer em volta, assim, com os pontos mágicos para você levantar, para você suportar, para que você tire aqueles códigozinhos ali de barra. Mas boca para preenchimento, igual a boca de uma Angelina Jolie, não é botox. Então, eles já chegam falando, eu quero botox na boca. Não é botox, é um preenchimento. Já não sabia, como paciente eu já... Tá vendo? Então, você tem que diferença. chegar e você precisa conversar, porque muitas pessoas não falam. Falam, ai, vamos fazer o seu botox sim por 1.000 e tanana, a gente já faz o seu botox. Não existe isso. Você precisa explicar e também explicar que tem riscos. Riscos de uma necrose, como se fosse no lábio, N coisas. Então, eu vou falar por um simples botox. Sim. Você sabia que existe risco de uma cegueira? A pessoa fica cega do olho Fica, por causa de um botox. por conta de um botox. Por Se quê, ela não doutora? souber aplicar. Por quê? Por conta dos nervos. Nervo oftálmico. Passa aqui, ó, a pessoa, ela aplica fora do padrão, ela não sabe aonde aplicar e ela aplica e vai na região oftálmica. Meu Deus. Ela paralisa. Além dela paralisar também e também ocasionar um estrabismo, pode também ocasionar uma cegueira. Então, um simples botox não é tão simples quanto todo mundo pensa. As pessoas têm desse conhecimento de que só pode cair a pálpebra, que pode ficar um lado maior do que o outro. Isso é algo muito simples. Não é. Vai mais a fundo, Agora eu vai fiquei assustada. além. Por isso, você precisa buscar sempre um bom profissional, saber quem está fazendo, Sim. quem é a pessoa, o currículo que ela tem, se ela é capacitada ou não para estar fazendo um simples botox. Doutora, tem alguma legislação, assim, porque assim, a gente já viu nesse podcast que é um mundo assim muito perigoso, ao mesmo tempo muito lindo, muito como eu posso dizer, um tratamento muito bonito feito por uma profissional, como a doutora que trata o interno, o externo. Essa pessoa ela vai ter, uma virada de chave na vida dela, Vai. né? Mas também ela pode cair numa enroscada gigante.
Isso E ele não tem é nenhuma lei, reversível, nem- ele não- é reversível. Só que demora 6 meses, 8 meses, e a pessoa vai ficar com o rosto Não, é fazendo um monte psicológico de disso. tratamento, além do que envolve o psicológico. Aí vai envolver outras pessoas. E é aí que a pessoa sai. Por isso, deixa eu até, né, falar, desmistificar a parte de dentista para médicos. Os médicos são muito competentes também, como nós também somos. Mas aí a pessoa acaba saindo de um dentista e indo para um médico. Por que ela mesmo já não faz, ela já não consegue já resolver essa intercorrência? Então, ela tem que saber, antes dela saber aplicar, ela precisa saber os riscos que pode ter e como reverter, né, tudo isso. E não depois, quando dar algum problema, ela buscar um outro colega para tentar reverter. Então, ela não é capaz de fazer isso. Então, se você não é capaz, não venda, não faça. Nossa, total. Isso Entendeu? faz total sentido. E por Porque isso, precisa tá entre esses você limites precisa éticos. saber, né? Existe lei, sim, claro Tem que existe. legislação Tem sobre isso? tudo, totalmente. Legislação para tudo, tanto para dentista, quanto para biomédico, quanto para médico, aonde você pode, o que você pode fazer, e também por isso que você tem que ser especialista, por isso que você tem que ter os cursos, né, pelo menos de aperfeiçoamento, por isso que você tem que ter a sua capacidade, mas cabe a você, como o profissional, saber até onde você pode chegar. Por exemplo, eu já fiz muito tempo, a endodontia, que fala-se o canal. Nossa, já trabalhei fazendo canal muito na minha vida. Eu tenho 16 anos de formada. 16 anos. 16. Carreira. Tem uns 10, 12, uns 10, 11 anos que eu já não faço mais um canal. Se chega algum paciente para mim, eu não vou fazer. Por que eu vou fazer algo que eu parei no tempo? Eu sei fazer? Eu sei, mas eu não sei trabalhar se der alguma intercorrência naquele dente. Eu não sei retratar um canal. Então, eu posso fazer pelo meu CRO? Posso, mas eu sou capaz para isso? Hoje? Não. Lá atrás eu fui. Eu fiz cursos, eu tenho isso, eu tenho título, mas eu não sou. Então, cabe ao profissional também saber, porque as leis estão aí, Existe seguro também, até para dentista, para a parte de harmonização, que é caríssimo. É como se fosse um seguro de carro. Tem isso também. Tem também, Até por conta disso, porque tem muitos pacientes que eles, Vão eventualmente, realmente eles... pra pegar dinheiro. Não, alguns sim, porque acontece a parte, né, de intercorrência, então eles, claro, é um direito deles, eles processarem. Mas vamos falar sobre a lei. A pessoa, ela processa, mas e o dano que foi ocasionado nela? E o dano psicológico? E o que ela está passando? Dinheiro compra? Não compra, porque eu conheço uma pessoa que praticamente ficou assim, num fio para perder o nariz. Uma necrose, quando dá... A necrose, para ela acontecer, ela demora mais ou menos de 3 a 5 dias. O paciente ele já sai do seu consultório com um simples hematoma, que já é o início de uma necrose. Então, você já tem que saber reverter ali já na hora. Sim. No máximo, em 24 horas. Eu adoro chamar os meus pacientes, eu mesmo ligo no outro dia perguntando se está bem, saiu dali de dentro do meu consultório, já tem todos aqueles, né, cuidados, eu já explico, eu já falo, porque também não adianta você só falar, o paciente assinar. Muitos deles não fazem o que tem que ser feito no seu pós. Vamos ser sinceros? E muitos não leem, mas eu explico, falo e ainda entrego e ainda ligo no final da tarde ou depois da noite e ligo no outro dia. Tá tudo bem, depois eu até falo, qualquer coisa você pode entrar em contato pelo telefone do consultório, porque fica comigo, né, 24 horas. Se der alguma intercorrência, eu já vou ali, eu já estou à disposição. Então, quanto isso custa? Exato. Como que R$500 vai pagar tudo isso? Está pagando a sua saúde, está pagando a sua personalização, está pagando os cuidados com você como uma pessoa única, como uma pessoa exclusiva, e hoje todo mundo quer se sentir exclusivo. Sim. É aquela questão, né? A pessoa e o travesseiro. Mas só para a gente, então, finalizar, a doutora, como uma profissional assim, muito estudada, qual é a sua sugestão
Acho que você já falou bastante, mas assim, só para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando, e tanto paciente quanto profissional, nessa questão de limite ético, vida, saúde em risco. Essa daí eu vou deixar até gravada já para soltar agora já. Exatamente. Para assim, realmente ficar uma coisa muito bem estabelecida, né? Porque assim, a gente já falou muito sobre o risco da saúde, a questão de você procurar por um profissional que trate, que tenha a mesma intenção e força de deixar você com o rosto lindo, deixar você também com um rosto saudável, com uma boca saudável. Então, assim, para fechar com chave de ouro, porque eu sei que você se posiciona muito hoje dentro disso, vendo muitas pessoas fazendo tantas coisas assim por dinheiro, falta de caráter, a doutora ainda se posiciona e tem um sucesso, uma carreira de sucesso, porque quando você se posiciona com caráter, tudo tem a sua hora, e na hora certa as coisas elas vão fluindo para quem trabalha com a verdade. Sempre. Então, assim, só para a gente fechar mesmo esse podcast com chave de ouro, uma mensagem da doutora. A mensagem que eu deixo é buscar saber quem é o profissional que está fazendo qualquer tipo de harmonização facial, né? Primeiro de tudo. Buscar saber se esse profissional, se ele é capacitado, se ele se posiciona, se ele vai te atender, se houver alguma intercorrência, acima de tudo. E também a mensagem que eu deixo para os colegas é se posicionar e falar não. Porque o não, além dele ser libertador, ele é algo que ele te traz como um posicionamento do que você gostaria que fosse para você. Então, se você faz pensando em você, você vai ter o sucesso, sempre. Porque você está pensando no próximo. E com o seu sucesso, consequentemente, vai vir o dinheiro. Então, nem tudo na vida é só o dinheiro. Então, nós não podemos colocar o dinheiro à frente e pensar no dinheiro, porque nós estamos trabalhando com autoestima, devolvendo autoestima. E nós temos que devolver autoestima junto com bem-estar e junto com saúde. Saúde emocional, saúde bucal e a saúde da pessoa. Senão a pessoa, ela se transforma por algo que você falou um sim por algum momento, e normalmente é por dinheiro, e você esqueceu que essa pessoa, ela é um indivíduo, ela é o amor de alguém. Então, você não gostaria de estar na pele daquela pessoa. Então, se a pessoa ela busca uma transformação, tudo bem, cada pessoa trabalhar com isso. Legal, mas que essa transformação seja acompanhada por um psicólogo, por um psiquiatra, por mais pessoas envolvendo a saúde integrativa, para que isso não traga nenhum dano para essa pessoa, para que depois ela não justifique de que foi você quem fez, foi você que não se posicionou, não passou para ela os riscos e que você não conseguiu fazer a entrega do seu trabalho. Então, a transformação, para mim, só se for um trans. Aí sim, ela vem junto com a saúde, ela vem junto com o bem-estar, porque a pessoa está buscando isso. Agora, uma transformação repentina, de uma única vez, além de você estar trazendo uma toxicidade para dentro do organismo da pessoa, prejudicando a saúde da pessoa, além da saúde também bucal, que você nem se importa em ver os dentes dela, que isso tem tudo a ver com a face. A face, ela não tem como você tirar a boca e você só jogar o rosto para você fazer a sua estética. Você precisa trabalhar os dois em conjunto. Não tem como. Né? É isso, doutora. Muito obrigada. Doutora internacional, gente. Aqui a gente tem presença. Eu acho que eu até falei demais. Começando, depois eu vou falando. Obrigada, viu, doutora, Lara? É perfeito. Ó, você que nos assistiu até aqui, é aquilo que eu sempre falo. Tudo que vocês recebem aqui de informação é como se você tivesse, assim, uma consulta gratuita. Praticamente muito mais. Porque a gente trata tanta coisa aqui, a gente fala sobre muitas coisas. A gente realmente honra o nome Cast que Salva, porque a gente acredita. IQS
É informação que salva. Então, nós acreditamos que a informação, ela salva. Porque você, às vezes, estava com uma mentalidade... Ouvindo um profissional renomado aqui falando, você muda a sua mentalidade e você evita, você é protegido de cair em mãos erradas. Então, desconfie do fácil, desconfie do rápido, do barato, vá a fundo, pesquise, não seja tão leigo quando o assunto é sua saúde. Por isso que a gente trata aqui com pessoas, com profissionais que trabalham assim, cuidando de pessoas de uma forma como se fosse família, como se fosse um filho, uma filha, porque tem que ser assim. Porque se não for assim, o caráter ele é deixado de lado com muita facilidade quando o dinheiro está na mesa. Então, assim, gente, parabéns para quem nos acompanhou até aqui. Pegue tudo isso, leve para sua vida, manda esse podcast para quem você acha que precisa também saber sobre esse assunto, compartilha, curta, comenta o que você achou, para nos ajudar também aí a entregar bastante esse vídeo e muitas pessoas estarem acessando, né, esse tema tão importante. Doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada eu, Lara. E é isso mesmo, gente. Aproveita, assiste todos os casts que salva, porque eles só trazem os melhores profissionais que sabem se posicionar, que sabem o que estão falando e o que estão fazendo. Então, perca o seu tempo, ao invés de você ficar pesquisando no Dr. Google, querendo saber informação errada, totalmente errada, Sim. Assista os podcasts do Cast que Salva, porque eu mesmo sou uma que assisto quando eu preciso de qualquer profissional, inclusive médicos, dentistas e amigos também. Eu sou apaixonada, porque tudo que é falado aqui realmente são temas de uma relevância muito boa. Sim, e que tira as dúvidas de todos vocês. Parabéns, viu? Nós agradecemos todo o seu elogio e realmente é isso, né? Eu sei que, assim, o nosso podcast, ele é um podcast... O que os podcasts do Cast que Salva, ele é bem direcionado para a saúde. Então, assim, não tem tantas vezes muitas regalias que você encontra em alguns podcasts que são mais informais. Então, aqui a gente trata mais... Porque a gente está falando de saúde, é um assunto sério. Mas o que eu faço? Eu também... amo assistir podcast, eu gosto muito de assistir podcasts informativos. Eu, de coração, não gosto muito de assistir podcast que é muita brincadeira, é muita zoeira. Eu gosto de assistir quando é algo que eu vou realmente absorver as informações. Uma dica, coloca no seu celular um fone de ouvido e vá fazer suas coisas. Eu sou dona de casa, sou mãe também. Vai fazer sua caminhada, Exato. Que faz bem, já coloca... Ao invés de você escutar, né, coisas, né, música, bobagem, vai escutar informações que você queira, né? Exatamente. Qualquer tipo de informação. Eu faço Busca muito isso. o Cast que Salva, que é muito bom. É isso aí, muito doutora. Obrigada, Marcos, por estar conosco. Muito obrigada, viu, Marcos? E nós encerramos, ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.